Meu pai, eu fui nascida e criada a vida inteira na fazenda. Então, depois eu saí da fazenda já quando eu tinha 7 anos, né? Fui para a cidade de Santos Dumont e de Santos Dumont para Barbacena. E meu pai sempre trabalhando na fazenda. Então, a minha origem é do meu pai. E aí, achei por bem dar continuidade àquilo que ele sempre projetou. Passado, quando foi o ano de 1985, ele resolveu fazer a entrega da fazenda. Aí ele já tinha comprado aqui, resolveu fazer a entrega da fazenda para os filhos. E eu resolvi abraçar a ideia. E aí eu vim para cá, como filha única, né? Porque eu sou de uma origem de 6 irmãos e só eu de mulher. Aí eu resolvi vir e cuidar da fazenda. E aí, estou aí seguindo aquilo que eu aprendi, que eu vi com ele, que ele fazia. E como, para mim, ele era um exemplo, foi um exemplo de vida muito grande, eu falei, vou dar continuidade àquilo que ele projetou. Então, por isso eu mexo com gado holandês, porque era o que ele gostava e o que ele apreciava. Então, estou tentando aos trancos e barrancos, mas vamos chegar lá. A ideia dele sempre foi tirar bastante leite. Ele foi, na época que lançaram o leite B, ele foi um dos primeiros que procurou arrumar o curral para fazer aquela coisa toda. Então ele era uma pessoa sonhadora. Quando eu comecei a atender a dona Creuza aqui, acho que vai fazer praticamente 3 anos, 2 anos e pouco, 3 anos. O primeiro dia que eu cheguei foi engraçado. A dona Creuza chegou com o papel da análise do leite, desesperada, que a CCS estava lá na altura, que já tinha feito muito tempo. Eu falei, não, calma, vamos ver o que está acontecendo. A gente foi olhar, foi ver, fazer acompanhamento da ordenha, a gente acompanhou, foi ver o DEL das vacas, que observou que tinha muita vaca com DEL muito elevado, e começamos a filtrar, ver onde qual animal deveria sair do plantel, qual que animal poderia permanecer no plantel. E com isso falei, ó, a CCS é um trabalho de longo prazo. Quando a gente fala em CBT, que a gente nunca teve problema aqui, porque assim, a higiene aqui é ímpar, os funcionários são muito dedicados, mas a CCS requer um pouquinho mais de atenção. Aí a gente foi filtrando, foi observando. Hoje está tudo dentro dos parâmetros, a gente está com uma qualidade muito boa que a gente pegou. A gente conseguiu pontuar os pontos fortes, os pontos fracos da propriedade. E a gente foi intervindo literalmente nos pontos que a gente achou mais importante naquele momento, que é a CCS. Que ela já estava vindo afetando literalmente já no custo. No custo e aquele negócio, eu já tinha feito vários outros tipos de tratamento, sabe? Com homeopatia, com não sei o quê, e gastando um dinheiro muito grande e não tinha um resultado. Não descia de 1 milhão, cento e não sei quanto, não, 1 milhão, né? Uma coisa absurda. Agora o negócio está totalmente tranquilo, porque foi com a retirada realmente de vários animais e esse acompanhamento de período de não deixar a vaca com um DEL muito grande, esse negócio. Então, foi muito produtivo. Não, mas tem que descartar. A gente pegou alguns animais muito crônicos. Muito, então não adianta. Muito crônica. Realmente a gente tem que perder aquele amor que você pode ter, gostar do animal, ou ter alguma referência, porque sempre tem alguma coisa, né? Mas tem que eliminar e ver o que é o melhor pra gente, realmente. A gente tem que buscar uma seleção. Uma seleção dentro do... Buscar dentro da propriedade, a gente
Hoje em dia, eu acho o seguinte, o que eu aprendi era uma coisa antiga. Mas hoje, a fazenda não é mais o motivo antigo. Hoje você tem que ver a tecnologia e mudar a sua maneira de pensar. Você tem que evoluir dentro dela. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem nesse acompanhamento, você tem oportunidade de evoluir. É aquele negócio, você ter uma assistência é muito diferente. Você tem condições de você poder ajudar e ser ajudado. Então eu acho que ele sempre traz muito benefício para a fazenda, sabe? Em todos os sentidos, como criar o que está errado, o que está exagero, não criar coisas demais, tem o limite de vacas, de reposição. Então eu acho que de uma forma geral é muito interessante. E outra coisa que eu acho muito positivo é o seguinte, eu acho que os próprios empregados sentem assim importante de ter essa pessoa trazendo para eles um conhecimento. Os que são realmente, os que eles são interessados, eles se entregam, eles gostam e faz bem para eles esse contato. Então eu acho que é muito positivo. Quando a gente começou a atender ela, a gente já veio pontuando esses pontos negativos, pontos C de intervenção imediata, que é principalmente a parte de qualidade de leite e a parte de reprodução, sanidade. Na época a reprodução estava um pouco atrasada, aqui a gente usa praticamente quase que, pode falar 80%, quase 100% de inseminação artificial. E a gente observou que a gente estava com problema sanitário, estava com problema de manejo, foi ajustado esse manejo que a gente precisava de pontuar e focando também na qualidade. E um está relacionado ao outro. Quando a gente começou a ajustar a reprodução, a gente já viu o DEL diminuindo, a gente já começou a realizar as análises de leite, acompanhar a qualidade e foi o reflexo assim, de impacto na fazenda que a gente teve, muito forte. O ponto positivo muito grande aqui na propriedade é uma propriedade muito boa frente à nossa região, que é uma região de muito alto, muita altitude, topografia de muito morro. Aqui é uma propriedade de plano, muita área de plantio, a gente consegue produzir alimento e a gente sabe que o custo com máquina encarece, então aqui a gente tem capacidade das máquinas trabalharem bem. Então a gente consegue produzir alimento aqui com um custo muito bom. A equipe é boa, a gente tem 3 funcionários aqui que são bons, o Nelinho, o Tailan e o Iago. Aqui... Aquele negócio, a equipe, ela já é uma equipe antiga, então com isso eu acho que eles acabam também apanhando um pouco de amizade, de companheirismo, e isso colabora muito também para que as coisas deem certo, porque ele deixa uma determinação e aquilo é cumprido. Sim. Então eu acho que isso é uma das coisas positivas. Então é isso que eu falo, muitas vezes você como proprietário, você pode falar, mas não surte tanto efeito como ele, veterinário, deixando essa determinação. Então eu acho que isso aí é muito assim, produtivo para qualquer propriedade ter uma assistência. E quando a gente fala em equipe, aqui a gente trabalha sempre buscando conversar com os 3. Muitas das vezes o Iago está no momento da ordenha, a gente às vezes está fazendo o reprodutivo, mas eu acabo o reprodutivo, eu vou discutir o Iago, pergunto ele o que está acontecendo, ele vendo todos os pontos dos funcionários, que cada um tem uma realidade. Às vezes eles não, como é relação, né, do proprietário, funcionário, às vezes a pessoa fica meio tímida, isso é comum dentro da empresa. Então quando eles vêm falar com a gente, às vezes acaba que eles têm uma liberdade em falar, uma liberdade em pontuar.
E aí a gente, com cuidado e conversando com o produtor, a gente consegue pontuar e mostrar para o produtor o que pode ou não ser melhorado, porque também tem um lado do produtor. Se você vê no ponto que está, a gente não tem um crescimento fácil de produção, entendeu? Então você tem que mudar um pouco o manejo para que haja um aumento, para que esse aumento seja assim para eles ele rendável e ele poder ver que vale a pena investir. E a gente fala hoje muito em escala de produção. Não é? A gente tem que fazer mais com os recursos que tem. Porque a gente vê que as marchas estão cada vez mais apertadas. Mais apertadas, o sistema cada vez mais desafiador. Você vê numa época dessa onde o normal seria um leite preço mais acessível, estamos tendo baixa. Então realmente a gente... Aí aquele negócio, aí tem baixa, vou parar. Não resolve, eu acho que você tem que, então vamos aumentar a quantidade para ver se dá para haver uma estabilidade. Não, começou mesmo pela sucessão, aí ele falou, mãe, mas não adianta, como que nós vamos aumentar a produção? Aí nós começamos a pensar no composto, pensar numa coisa, aí começamos a fazer várias visitas ao redor aqui, para ter conhecimento. E aí vimos, eu acabei indo no freestyle por isso, que eu acabei indo visitar de uma proprietária aqui de Bertioga, e ela fez um freestyle, e onde ela é assim, extremamente, como diz, simples, ele é uma coisa, e o manejo super, assim, dando super certo, e ela contando as maravilhas, como ela se deu bem. Aí nós fomos visitar. Aí aquele negócio, as vacas estavam tão lindas, porque aí elas ficam guardadas, não tem carrapato, não tem nada, parece que elas estão todas sendo preparadas para uma exposição. E aquilo acaba te enche os olhos, né? Porque quem gosta de animal, tudo que você vê, parece que é aquilo bem valioso, né? Aí nós fomos, voltamos encantados, e fui eu e meu filho. Aí não só ficamos tão encantados, que aí no final de semana, num sábado, mandei meus 2 funcionários se arrumarem, vamos hoje passear à tarde para conhecer. E aí fomos até lá, e visitar e levar para eles verem, ver o manejo, conhecer, e eles voltaram entusiasmadíssimos de lá com aquilo. Aí a gente via nos olhos dele o brilho, o interesse de como eles gostariam que aqui também tivesse e fosse melhorar para eles. Então, aí a gente acabou entrando e concretizando e começamos a correr atrás para ver, fazer planta. E então foi uma coisa assim que realmente encantou por isso. Qual a sua expectativa com a construção do freestyle? Vai melhorar muito, né? Sabe, você aprendeu ali na terra, ali, né? De qualquer jeito, né? Já deu resultado, né? Vai dar certo. Aí você acha que, assim, pelo potencial que o nosso gado rebanho tem, que o gado tem, a perspectiva é melhorar mais bem. Né? Tanto na parte de produção, quanto facilitar o manejo. Oh, não pode desanimar não, né? Não desanima fácil nem, né? Sim. Eu e meu filho estamos assim, os 2 unidinhos, abraçados nesse cristal. Quando a gente tem uma mão de obra que ela está satisfeita... E os meninos, eles estão vibrando, principalmente os 2 que foram lá e tiveram essa oportunidade de conhecer. Que é outra coisa que eu acho, que os empregados, as pessoas falam, hoje está muito difícil mão de obra. Realmente está muito difícil mão de obra. Mas você tem que ter, principalmente dentro da fazenda, saber que essa mão de obra você depende deles e eles de você. Então é uma parceria muito grande e graças a Deus, eu tenho para dizer para você, eu sou muito feliz com meus empregados.
dona Creuza, né? Tem que falar dela, né? Fala. Tem que falar dela. A dona Creuza, assim, quando a gente fala que é muito fácil de trabalhar com equipe, quando a gente tem um coordenador de equipe que é fácil de trabalhar. A gente senta, conversa sério, os pontos que tem que ser mexido, os pontos que tem que ser alinhado. No outro mês que eu chego, tá tudo feito. Então, para mim, a mensagem foi passada lá e a mensagem aqui foi confirmada. Então, assim, fica fácil da gente trabalhar. Toda empresa tem a sua dificuldade, mas quando a dificuldade ela é abraçada e é entendida, fica fácil de buscar o caminho. A produção, eu tenho feito a pesagem, eu tô com a média tenho de 33, 35, 37, e elas estão, sabe, a média delas, eu tenho vacas muito boas, é por isso que eu digo, uma vaca com uma produção de 30, qual foi a última vez? 37, eu acho que ela tem um potencial muito grande. E estava a pasto, elas não estavam presas, entendeu? Então, a que está um pouco, 20 é 22, 24 é geral. Entendeu? Então é por isso. Eu tenho ali, eu fiz a pesagem, a gente faz todo mês para ele quando chega. Então eu acho que realmente elas, eu estou fazendo uma coisa porque elas vão me retribuir. Atualmente aqui na propriedade está sendo feito 3 ordenhas. Mas que a ideia é assim que o cristal ficar pronto, vou passar para 2. Vou passar para 2 ordenhas. Porque eu acho que com 2 elas vão produzir a mesma coisa ou mais até, entendeu? Porque eu estou fazendo 3 porque eu tive um empregado aqui que me sugeriu. E aí desde que ele esteve, ficou, saiu, e eu acabei deixando, e os que entraram, eu quis tirar e eles não quiseram. Então, permaneceu, entendeu? Mas eu acho que realmente é muito cansativo. Eu reconheço que não vale a pena. E elas tendo o conforto, elas são capazes de, em 2 ordenhas, resolver. De 12 em 12 horas, né? Sim. E a minha ideia realmente, como eu vim do meu pai, é passar para o meu filho. Sim. Então eu tenho essa vontade de deixar ele com uma qualidade melhor também, para que ele tenha sucesso, como eu já tive até hoje. Uma coisa que a gente vê que é muito, está acabando na pecuária, não só na pecuária, mas na cultura em geral, é uma coisa assim que a gente tem visto que sucessão cada vez mais difícil. Quando você tem uma propriedade onde que a pessoa vê que tem a possibilidade de crescimento e desenvolvimento, atrai. Quando você vê que aquela propriedade, aquele manejo, aquele sistema é sofrido, que o produtor muitas vezes fala, o leite é sofrido, a pessoa já tem aquela crença que o leite eu vou sofrer. Então quando você tem uma sucessão que ela vê que tem a possibilidade dela crescer e inovar, atrai e retém. Aqui a gente vai começar, a dona Creuza tem uma genética muito boa na propriedade, a topografia na propriedade é muito boa, então a gente está precisando de conforto. Agora a gente vai começar, já está em obra, já está fazendo a terraplanagem, vai começar a construir um freestyle e a probabilidade, a tendência é não aumentar, parar. Não parar por aí, né? É fazer primeiro para 40 e depois já com a ideia de aumentando, sem problema, né? Então eu acho que essa sucessão vai ser, está dando uma motivação muito grande dentro da família e a gente fica feliz porque é o tal negócio, já com a idade que eu já tenho, né? Que já estão, quer dizer, com 72 anos já não é brincadeira, né? Então é o que eu falo, mas feliz por ter alguém para me suceder, porque eu não gostaria de ver isso terminando. A motivação agora é a sucessão. Legal. E nós tivemos um grande evento há poucos dias em Barbacena da FAENG, onde uma das coisas que foi tratada lá nesse evento foi sobre sucessão. Que eu acho que é o que hoje em dia a gente tem que preocupar, porque a vida, senão o campo vai extinguindo.
Então é muito importante isso. Muito satisfeita com a Milkplan. Já tive vários veterinários, tive aqui que começaram comigo. Então aí, graças a Deus, eles puseram aqui o Edislan, né? E aí o Didi, e aí nós fizemos a parceria certa, porque até então estava difícil. Então eu digo para você, é muito importante, estou muito satisfeita, muito grata, é uma pessoa muito aberta, prestativa, alegre e que nos traz assim tem feito muito bem para a nossa propriedade. Eu só tenho que agradecer a Milkplan e a ele principalmente, né? Fica difícil, né? Depois disso fica difícil. A dona Creuza, assim, não tem ninguém que não fale bem dela, né? Todo mundo, quando a gente chega aqui, aonde você vai? Vou lá na dona Creuza, manda um abraço pra dona Creuza lá pra mim. Então, assim, ela tem um relacionamento muito bom com todo mundo que vem aqui. Eu brinco, assim, que ela tem um coração que todo mundo que chega aqui, que eu vou lá na dona Creuza. Então, assim, ela tem um coração enorme, é uma pessoa, assim, fantástica. O filho dela, que eu tive contato, assim, já é amigo, eu já brincar com ele, já brinco com todo mundo. Então, assim, é fácil de lidar quando você se sente abraçado pelo pessoal. Desde de todos os funcionários lá em cima, desde o pessoal da casa, desde a família. Então, assim, fica fácil de trabalhar. Uma das coisas que eu acho importante é o seguinte, o próprio fazendeiro, que é nosso caso, né? Eu acho que a maneira de receber as pessoas é muito importante. Então, eu tenho esse espírito de receber, de agradar, de tudo. E ainda com a seguinte ideia que eu fui... Hoje não é assim, porque hoje nós temos vários lugares perto, inclusive vários restaurantes e tudo. Mas como eu fui nascida e criada na fazenda, eu aprendi com a minha mãe que todas as vezes que chegava alguém, a gente recebia, era a hora do café, era a hora do almoço, era coisa. Então, esse espírito veio de mim, e eu sou assim. Todas as pessoas que chegam aqui, eu quero receber da melhor maneira possível. Às vezes, nem sempre a gente está, mas procuro atender bem para eles saírem satisfeitos. E é uma coisa que a gente vê que isso acaba cativando. Porque você tratar bem as pessoas é muito importante. Então, é isso aí, o meu espírito e a minha maneira de conduzir com todas as pessoas. E tenho um relacionamento, como diz, muito. Quando eu falo pro pessoal, às vezes eu brinco com eles, olha, quando vocês chegarem, como é que chega na sua fazenda? Eu falei, chega em Bertioga, pergunta onde é a fazenda da Dona Creuza. Todo mundo vai chegando e vai te ensinando. Ninguém vive sozinho. E eu acho que no momento que você tem alguém para te ajudar, para te dar a mão, te conduzir, isso é a coisa mais importante que a gente tem. Então, nós não vamos ficar sozinhos, não. Os que não têm, procure. Dê esse valor, porque é muito importante. Eu acho que a gente ter... eu estou com a dúvida, o que eu faço? Vou ligar para o meu veterinário. Isso é uma coisa importante, você saber aonde buscar, né? E até foi nesse ponto em que houve lá o encontro da FAEG, eles mostrando o quanto é importante a pessoa ser sindicalizada, ou a pessoa, é a mesma coisa, ter uma profissão. Porque você, quando tem um problema, onde você vai? Você tem que procurar em alguma coisa. Então, hoje, nós não podemos viver sozinhos. Nós temos que ter equipes trabalhando dentro da fazenda. Então, já que a Milkplan vai atender, estamos aí para continuar. Muito obrigada e agradecer a vocês pela presença, por essa oportunidade
pelo tempo que eu estou na Milkplan, e digo, os veterinários todos que passaram, Guilherme, Lucas, todos eu só tenho dizer bem deles, mas fiquei com o meu Didi.